Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Comente Podcast e sempre trazendo aqui assuntos voltados para finança, empreendedorismo, melhoramento pessoal, pensando em você. E a gente não pode deixar de falar de alguns assuntos muito importantes hoje, né, Gui? Com certeza. Bem-vindo, pessoal. A gente tem aqui a sala do WeMedia. Então, se você tem interesse de fazer alocação para um espaço de podcast, chama no direct. Pode ter certeza que o pessoal vai atender vocês com muito prazer. É isso aí, podcast, gravar seu conteúdo digital, né, fazer as suas videoaulas. Nós temos uma sala também de fotografia, tudo preparado aqui, uma equipe técnica para atender você. Estamos localizados no centro de Osasco, uma ótima localização. Você vai ter aqui cafezinho, tem um estacionamento, você vai ser bem recebido, vai ser um prazer. Também nós sabemos que é atemporal esse conteúdo, mas nós estamos aqui gravando no mês de junho e já numa preparação, no aquecimento para a grande imersão Empreendendo Novos Caminhos, que acontece dia 31 de julho de 2025, um evento que vai reunir grandes figuras do empreendedorismo, mentores de negócio, figuras públicas que vai estar no palco falando sobre transição de carreira, melhoramento aqui para você empresário que está iniciando ou quer fazer essa transição e ter bons resultados, né, Gui? Certamente. E aí a gente vai deixar no link da descrição aí para você poder comprar o seu ingresso. Exatamente. Lá no site da Simpla você acessa, você vai ter todos os dados ali da sua inscrição, garanta. Nós temos assentos ali contados, network, café, vai ter lá o DJ da 89, o grande Pilha vai estar conosco, entre outros nomes aí. Acompanha também lá no Instagram todas as informações, sem deixar também de citar os nossos apoiadores, inclusive Ative Benefícios, você que procura saber sobre saúde, uma forma de saúde democratizada para você ter acesso a um médico vamos assim, com facilidade. A Ative também tem patrocinado esse evento, vai estar no nosso evento e vai ser um prazer receber todos vocês. E hoje nós temos aqui um bate-papo com discípulos do marketing aqui, sabe? Quando a gente olha, né, para a figura, né, do personagem, né, bíblico, né? A gente tem os 12 discípulos e nós estamos trazendo 2 discípulos aqui do marketing e já estão conosco, Lucas e Mateus. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Prazer estar aqui, tá lindo, parabéns, viu? É isso aí, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meninos. Tenho certeza que tem uma história que vai tocar o coração do pessoal. A gente vai pedir então aqui pro nosso público compartilhar esse podcast com seus amigos, para aquela pessoa que precisa entender um pouco mais sobre marketing, como que ela consegue ter mais assertividades nos seus processos e vendas, né? Então a gente está aqui com o Lucas e Mateus. Começa, se apresente, me fala quem é Lucas, quem é Mateus. E meu nome é Lucas, começando novamente, pai do Cauã, pai da Manuele, marido da Nádia. Minha jornada começa lá atrás, né? 4 anos atrás, quando eu tinha uma grande vontade de empreender e não sabia como. E através do marketing que eu consegui me achar, eu consegui me localizar, eu sempre tive essa vontade de empreender, porém, como eu não sabia como, eu fui buscando soluções, fui empreendendo, já trabalhei em farmácia, já trabalhei em assistência técnica, porém, no marketing eu pude me achar. E eu comecei a minha jornada lá atrás como social media. Inclusive o Raul começou assim também, né? E quando eu comecei como social media, eu não sabia sobre processos, eu não conhecia processos, eu não sabia como funcionava. Porém, quando eu comecei como social media, eu comecei a entender que, de fato, o marketing ele era um caminho que eu poderia trilhar e crescer. E hoje eu atuo na área comercial, como gestor de tráfego pago, faço a área comercial também, fui parceiro do Mateus. E a gente tem uma jornada muito legal, a gente está aprendendo bastante junto, compartilhando, e é isso. Boa. Mateus. Mas já saindo aqui, foi até difícil. Cobra mil impostos de Mateus, hein? Faz o Pix. Cara, eu sou o Mateus, eu trabalho já faz um tempo com isso, já fiz muita coisa nesse mercado, de dropshipping, a social media também, arte, post ali nas redes sociais para as pessoas, e já fiz faculdade de engenharia, voltei, fiz 4 anos ali, enfim. E parte da minha família ali, que ficou bonitinho, né? Falar da família, tô esposa aí da Camila, um beijo, amor, se você vê. E pai do Davi agora.
E o plano dela é fazer muito filho ainda, mas está em fase de planejamento, tem que contrabalancear aqui. Mas dentro do trabalho do que a gente presta, a gente tem um propósito muito bacana também, que é o que vocês defendem aqui no podcast, que é justamente tornar a jornada do cliente de evoluir a empresa dele, o negócio dele, uma coisa mais tranquila. Não é fácil, se a gente falar que é fácil, né, empreender, matar um leão aí por dia, fora os impostos, é difícil, mas com estratégia, com um trabalho com profundidade ali, a gente consegue trazer bons resultados aí para qualquer tipo de negócio. Sim. O marketing, ele vem se aprimorando, eu acho que é uma evolução, não só pela tecnologia, né, mas também hoje pelas grandes frentes. A gente vê até um certo monopólio de grandes empresas, de grandes players, né, voltados para isso. E o desafio hoje da mídia, né, tanto televisiva como o audiovisual em geral, né, o Brasil, ele é o rei dos memes, né, ele envolve muito hoje da cinegrafia para o áudio, para vender, para apresentar as marcas. Então, assim, hoje, cada vez mais você prender a atenção do público ou mostrar o teu produto, né, o teu serviço, é um desafio muito grande. Como que vocês enxergam hoje esse lado de curar a dor, né, de quem quer oferecer um serviço ou um produto? Primeiro, você tem que entender muito do público, né? Que você vai... Isso é muito clichê, todo marqueteiro fala disso. Você tem que saber lá o ICP do cliente, ou o PIC, né? Para quem tem uma nomenclatura diferente. Mas parte disso. Não tem como você fugir dessa essência. Você tem que entender muito bem a dor daquele mercado e como você vai resolver aquilo. E com a tecnologia, como você citou, ela facilita. Mas a tecnologia em si ela é uma ferramenta. Se você não sabe para que você vai usar ela, fica muito difícil você conseguir resolver. E aí, a grande sacada, eu diria que é você olhar para o mercado, para os empresários, né, que estão assistindo a gente. Eu também já ouvi muito isso quando eu estava começando, olhar para o mercado, ver uma dor de um setor que você consegue resolver e trabalhar, né, para que aquilo seja sanado. E aí, tendo demanda, você cresce, você consegue escalar, crescer, enfim, fazer outras coisas. Mas a partir disso, você consegue, né, ter essa visão, essa mentalidade e trabalhar em cima disso. Parte disso. Esse é o princípio, basicamente. Não tem como fugir. Sim. E você, Lucas, que você acha? É o que o Matheus falou, né? É conhecer o público, né? Não é simplesmente, por exemplo, as pessoas acham, falando em marketing, falando em publicidade, falando em tráfego pago, as pessoas acham que é apenas apertar botões. Porém, não é isso. Por trás tem uma estratégia, tem um estudo. Você precisa conhecer sobre o público desse cliente. Qual que é o ICP, qual é o ticket médio, qual que é o ciclo de venda. E os empresários, a maioria dos empresários passam por isso. O que acontece? Muitas vezes é feito mal feita as campanhas. Por quê? Porque não foi feito um estudo. Muitas vezes eles só apertam os botões e não fazem estratégias corretas. Ou seja, isso acaba influenciando no resultado final. Uma coisa que eu defendo muito, inclusive, para complementar o que ele falou, é a questão do funil de vendas. Ou funil de atendimento, quem tem negócio que não... Um escritório de advocacia, ele não olha muito com a linha comercial, mas ele vai olhar ali muito para o atendimento que ele quer dar para a qualidade do atendimento que ele quer fazer. Mas o mais interessante é você entender da jornada como um todo. Parte do princípio de você entender a dor que você resolve. Mas se você não conseguir olhar toda a jornada, o que a gente faz basicamente é isso, é olhar toda a jornada de atendimento de uma empresa e ir melhorando. Então ali, no mínimo, tem 5 pilares, a gente pode falar disso depois, mas de um para o outro, o nosso trabalho é otimizar e melhorar ele. Nem que seja 5% aí melhor. Vocês analisam internamente o processo da empresa para depois aplicar esses 5 pilares? Seria isso? Porque a gente vê também que, lógico, a gente tem um lado bom da internet, que ela veio para dissipar a informação, mas a gente vê muita gente também achando que é muito fácil, né, essa jornada do marketing, né? Vou colocar aqui R$1.000 e vai me trazer, sei lá, 6.000 leads, e se eu converter metade disso, tá muito bom para mim. Mas não é, porque senão você acaba queimando o dinheiro que você acaba investindo, né, entregando nessa campanha. Não existe dinheiro fácil. Até no mercado black do digital, não é fácil. É muita coisa que você tem que fazer, aprender e se posicionar para poder estar ali entregando, gerando resultado, né? Vamos dizer assim. Não é receita de bolo, né? Muitas vezes as empresas acham que é receita de bolo. Porém, cada serviço é personalizado de acordo com o que o cliente precisa. Às vezes o cliente já tem muita demanda, só que ele não consegue gerir essa demanda.
E aí a gente vem com a nossa solução de automação, por exemplo, automação, CRM, e às vezes o cliente tem a agenda lotada, por exemplo, só que às vezes ele pode aumentar o ticket médio dele. Como? Aumentando a demanda e passando essa nova demanda, o ticket novo, atualizado. Como? Com posicionamento. E aí a gente olha o todo para fazer esse tipo de serviço com o cliente. É personalizado o serviço. Além do trabalho de marketing, tem um trabalho consultivo também, para saber se vai ter eficiência, o valor que a empresa está empregando naquele investimento de tráfego, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Porque a gente trabalha com recorrência, né? Por exemplo, não é interessante para a gente não dar resultado. Fora o propósito, fora o cliente faturar, fora a gente faturar. Se a gente não dá resultado para o cliente, qual que é a probabilidade dele continuar com a gente? É verdade. Eu vejo que tem um oceano azul ainda, que exista um monopólio aí de grandes empresas e a gente vê muitos profissionais. Hoje, você abre o Instagram, tem alguém oferecendo algum serviço de marketing, né? É impressionante. Nós estamos agora no lançamento do nosso evento e parece que é um chamariz, né? Todo dia vem um novo escritório ali, uma agência nova. E fazendo ali reuniões, acho que fiz umas 3, 4 reuniões aí nesse último mês, eu percebi vários comportamentos, né? Eu percebo que existe um comportamento muito ofensivo em relação à proposta da cura da dor. No meu caso, é vender o ingresso, né? É ter lá as ocupações, né? Aí eles trazem um pacote lindo, uma embalagem linda dentro da proposta de serviço. Só que ao mesmo tempo, Gui, até essa semana eu fiz uma reunião, Lucas e Matheus, foi muito interessante. Ele apresentou tudo aquilo que encheu os olhos, mas aí ele já traz 2, 3 muletas para justificar o insucesso, né? Ó, falta 45 dias para o seu evento. O certo era ter 2 meses e meio no mínimo. Probabilidade já de não dar certo é essa, tal. Então, assim, ele já traz muita nebulosidade, Sim. né, em meio a gatilhos, lógico, que é fechar o serviço, né? Então, só que a gente também não é bobo, né? A gente também não... A gente consegue avaliar vários pontos dentro de uma estratégia, até mesmo, e nem avaliou no perfil, quem está envolvido no projeto, as pessoas e o público que nós temos, assim, então... esse desafio todo eu vejo quando eu olho dentro das empresas que eu atuo, que são algumas, todos estão reclamando de time de marketing. Todos. E aí eu vejo o principal ponto. Existe muita demanda, igual o Lucas citou várias frentes aí, né? Ser consultivo em relação ao CRM, a forma do funil de venda. Será que hoje, quem está prestando serviço de marketing não está pegando muita coisa e sendo eficiente em conseguir entregar os projetos? Entendi. Hoje, porque assim, como você falou, hoje tem muita gente no mercado, você balança uma árvore ali que é uns 10 gestores de tráfego, basicamente. Acontece muito. Só que tem a grande questão. Hoje, fazer um marketing direto, subir uma campanha no anúncio, daqui pro final do ano e no começo ali de 2026, o Mark Zuckerberg já quer automatizar, já quer colocar inteligência artificial e tudo mais. Então, para você subir um anúncio vai ficar muito mais fácil. Então, se você não se começa a se antecipar e começa a entender o negócio da empresa, porque não é só marketing, é você entender do negócio da pessoa. Porque se você não consegue, que nem que você passou por essa experiência que você passou agora, a pessoa de repente não fez o diagnóstico, não fez uma análise SWOT da sua empresa, quais são os pontos fortes, fracos, o que você quer de fato nesse período de 45 dias, o que dá pra gente entregar nesse período, se tá cedo ou se tá tarde, depende da estratégia que você vai fazer. O que você espera nesse período de 45 dias, entendeu? Sim. E a partir de uma consulta, tanto que na primeira reunião com a pessoa, eu nem falo nada de renda, basicamente. É realmente entender o negócio dela, dar alguma sugestão em relação do que ela mesma pode aplicar sozinha, e aí, partindo disso, surge uma nova dor. Toda a solução, ela vai, no final, ela vai trazer uma nova dor, e aí a gente acaba fazendo nosso diagnóstico. Numa segunda reunião, num próximo momento, a gente traz a nossa solução, mas pautado no que ele trouxe de problema pra gente. Porque não tem como... no começo, quando eu iniciei, eu fazia muito isso. Comecei ali no mercado de web design, fechei meus primeiros clientes, eu não tinha nem consciência do que uma landing page, por exemplo, fazia para um negócio, mas eu queria fazer dinheiro, né? Queria vender, queria sugar de alguma forma ali no digital. Isso em 2022. Mas antes disso, eu ainda fiz dropshipping.
Então foi um mar de coisas que eu fiz. Mas quando eu entrei, eu via muito isso. Muita gente fazendo muita coisa sem saber o porquê. E hoje em dia eu já me posiciono de jeito diferente justamente para entender a dor da pessoa e fazer um alinhamento também com ela. Porque, que nem você falou, tem muita gente que faz uma embalagem bonita, uma oferta bonita e parece que vai fazer milagre, né? Só Jesus. Mas a gente consegue, com um alinhamento, com uma estrutura, com estratégia, com calma ali, não querer fechar o cliente a todo custo, mas simplesmente entender a dor dele, o que a gente consegue entregar para ele e ele tá alinhado com aquilo, e toda a estratégia de marketing ela vai dar errado. A estratégia de marketing ela não é para dar certo logo de cara. Se der, top. Aí a gente vai, ajusta e melhora. Esse é o nosso papel. Que nem eu falei para você, cada etapa da jornada do consumidor, que ele vai ir lá do completo desconhecido da empresa e vai descendo até ser um cliente, depois se tornar um apoiador da empresa, que é o que todo mundo quer, ter, né, um cliente que ele defende a empresa ali com unhas e dentes e indica e tudo mais. Para passar por tudo isso, precisa ter feito uma análise, vai dar errado, você vai ter que ajustar, você vai ter que ir melhorando cada ponto. Então não é mágica, mas com estratégia, com muito conhecimento, com muito estudo da empresa, é possível, dá para chegar nesse resultado, a gente vai trabalhando. E uma coisa que você falou que é engraçado, eu não fecho qualquer cliente. Muita gente de agência de marketing aí pode até achar um absurdo. Eu faço downsell, por exemplo, se a pessoa precisa de um site, alguma coisa, eu entrego, faço uma entrega pontual. Mas o que eu quero dizer é assim, prometer que vai fazer chover para a empresa, e eu vejo muita isso acontecer, e aí tem aquele primeiro baque, né? Aquela primeira frustração. No primeiro mês, às vezes o cara nem conseguiu pegar os dados de acesso da empresa, nem começou a subir as campanhas, aí segundo mês aquela coisa, aí o contrato se perde e cai em rescisão, infelizmente. Mas dá para sim ter, eu acredito que tem boas agências, né? A gente aqui tá defendendo a bandeira que não é só você fazer o básico, mas primeiro, fazer o básico bem feito, mas se você também não se aprofunda em entender outras dores, não faz sentido. Porque, como eu falei para você, se você entrega só tráfego pago hoje o gestor de tráfego ele deve estar assim, perdido, basicamente. Porque quando vinha as automações para uma IA subir o tráfego, subir as campanhas sozinho, já fazendo a cópia, o criativo ele vai fazer o quê? Entendeu? Surge um novo problema. Entre essa questão de, pegar muita coisa para fazer, eu acredito que sim, se você não souber cadenciar isso. Se você não passar, que nem eu falei para você, eu faço o diagnóstico com a sua empresa. E a gente vê todos os problemas que tem. Se a gente não souber gerir esse processo e tentar fazer tudo de uma vez, a gente se embola e não dá certo. Então, qualquer empresa que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não importa o tamanho dela, ela vai ter problemas com isso, vai colapsar, é normal. Mas aí é aquilo. Na segunda, por exemplo, fiz um diagnóstico. Na segunda reunião, ou no segundo encontro, a gente faz o demonstrativo do que a gente pode fazer, qual é a nossa solução, e explica como que vai acontecer, qual é o cronograma. Porque se não tiver, não adianta. E aí coloca em ordem de hierarquia, claro, né? Às vezes o cara nem tem não tem uma demanda, ele não consegue gerar demanda e tudo mais. E aí, lógico, vai ir para o tráfego pago, vai ir para um outdoor, vai ir para algum tipo de mecanismo que vai levar aquela demanda para ele. E a gente vai entender o que é melhor para aquela empresa, vai alinhar com a pessoa. Não é a gente que toma as decisões, é quase que uma sociedade, vamos dizer assim. A gente não precisa do serviço, mas a gente se comporta dessa maneira para poder trazer uma eficiência e bons resultados para a empresa, para o empresário. Eu vejo aqui que vocês têm uma premissa, vamos dizer assim, que a mesma que o Marconi tem quando ele vai pegar a grana dos clientes dele para investir. Porque hoje o pessoal quer muito resultado imediato, né? E aí o Marconi tem até um livro, Como Fazer 1 Milhão com R$300, né? Que ele mostra que é isso, que você tem que ter constância para aí sim você chegar no resultado. E você falando, deu para entender que seria basicamente isso. A pessoa precisa montar uma estrutura, né? Depois que você fez o seu trabalho consultivo, para aí sim a empresa começar a ter resultado no marketing digital, né? Exatamente. O Lucas está hoje muito ali no comercial, ele atende os empresários, a gente está numa pegada agora de atender escritórios de advocacia, e a maioria acha que é isso. E todo o mercado ele é prospectado, né? A gente tem empresa, a gente também recebe propostas, né, de outros mercados. E só que o problema maior é isso. A pessoa, ela coloca uma embalagem na oferta muito forte. E eu não sei se eles usam muito o Gary Bencivenga. Não sei se vocês conhecem o Gary Bencivenga. Ele criou os 8 pilares de um produto perfeito. E um deles é urgência e fazer a pessoa comprar o mais rápido possível, né? Com um nível de consciência ali quase nulo. Porque no mercado tem muito empresário, muito escritório de advocacia que nem sabe. Ele não se abriu ainda para o digital, vamos dizer assim.
E aí abre margem para um monte de entregas, de produtos que a gente pode colocar nele. Mas vai ser eficiente para o empresário na outra ponta? O dinheiro do cliente, na minha visão, a gente tem que tratar ele como se fosse nosso dinheiro. É fato. E aí a gente vai conseguir ter um projeto que seja eficiente para os dois lados, para ambas as partes. A gente não é também assim, tudo pela empresa e a gente não, todo mundo quer ganhar dinheiro, é um ganha-ganha. Esse é o relacionamento que a gente costuma ter. Por isso que é importante o alinhamento entre o empresário e o prestador de serviço. Porque muitas vezes é o que o Marconi falou. Eles ofertam diversos serviços, colocam numa embalagem bonita, porém ele só fala do que vai servir, mas não fala do que o empresário tem como primícia, o que o empresário precisa fazer. Sim. Qual o objetivo? O meu objetivo é esse, mas o que você precisa fazer? O que o empresário precisa fazer também? Os deveres do empresário. E é o que o Matheus falou, a gente não vai vender para todo mundo. Obviamente, a gente vai analisar, vai fazer briefing, vai personalizar, vai ver o momento, se o empresário está no momento, qual que é o momento, a maturidade do negócio do empresário, tem tudo isso. Muitas vezes o empresário está começando agora, ele nunca fez nada no digital, ele não tem CRM, ele faz tudo. Eu conversei com o nutricionista semana passada, ele fazia tudo. Ele vendia, ele fazia tudo, ele vendia. Se ele vender mais, ele quebra. Isso, exatamente. E aí a gente estava falando de aumentar a demanda, mas como ele fazia tudo, como que eu vou fazer uma oferta para ele de CRM, como que eu vou fazer uma oferta de automação, se o nível de maturidade do negócio dele está no começo? Por isso que você não pode vender para todo mundo. Você pode sim vender um upsell, uma página, você pode vender um produto personalizado para aquele cliente. Não adianta você querer vender estrutura para todo o empresário. Vai depender do nível de... Exato. Para ele... Exatamente. Você aumenta a demanda para ele, ele não consegue atender, começa a dizer que não é. Quando se for ver, ele mesmo cavou a própria cova. Exato. Talvez é interessante nesse início fortalecer o brand, a autoridade dele, porque aí ele vai selecionar bons clientes, né? Porque ele sabe que ele tem um limite. É igual o meu cenário, né? Eu tenho um limite ali. Se eu quiser crescer, eu tenho que pegar mais braço, né? Escalonar. E é legal que, assim, o serviço que o marketing tem, ele é muito amplo, né? Você vê, você consegue em todos os lados da empresa ali, até questão interna, né? Mesmo da relação cultural da empresa e tudo mais. E para vocês, um contrato tem que ter um significado de vocês, primeiramente, comprar a ideia daquele serviço ou produto, né? Exatamente. Porque você entregar uma estrutura e ver as necessidades, gerar demanda, se nem vocês acreditam no produto ou serviço, é muito complicado, né? Eu já passei por isso. Né? Fui vendedor de sofá também, é uma das coisas que eu já fiz, porque eu queria aprender a vender, queria aprender a melhorar essa parte da comunicação. A gente melhora um pouquinho, né? E aí, no começo foi difícil para mim, porque eu não sabia, não entendia do mercado, não sabia que tipo de qualidade tinha. E aí, com o tempo, vendendo, atendendo muitas e muitas pessoas, eu comecei a entender que o nosso produto sim tinha uma qualidade bacana, né? A família produzia o sofá, tinha a fábrica de sofá, então era mais fácil de eu poder conhecer, de eu me aprofundar e tudo mais. E aí eu consegui acreditar no produto. Então, a gente falei de todo começo a gente tem que entender do nosso público-alvo, né? A empresa tem que ter um certo tipo de faturamento, tem que ter uma oferta relevante e tem que ter capacidade produtiva. Se ela não tem, fica muito difícil. Um escritório de advocacia, se eu pegar ele e ele já estiver escalonado no máximo do que ele pode, ele não vai conseguir. Mais demanda para ele, não vai servir de nada. E aí é onde eu falei para vocês, entender, beleza, ele tá com problema de demanda. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? É um problema logístico. Será que se a gente aumentar a capacidade dele de entrega, ele vai faturar mais? Com certeza. Então o nosso trabalho é aumentar o faturamento da empresa, a receita dela, o lucro no final das contas. Se é com tráfego pago, se é com social media, se é com conteúdo, se torna ferramenta, é secundário, como a gente vai fazer, né? Dentro da legalidade, claro. Mas aí é essa questão. Para a escritório de advocacia, hoje eu estou olhando muito mais nessa questão. De repente, olhando para a parte logística, solucionando, se tornando um escritório de advocacia, ele consegue ter, com menos braços, ter uma eficiência de entrega muito maior, com a IA, com a automação, enfim. Mas tem várias outras coisas, tem empresas que têm outras dores e a gente vai olhando e tem que fazer esse diagnóstico, entendeu? Eu fui num escritório ali, bem na rua ali onde o Guilherme mora, né? Andrômeda ali é Brascan, tem um prédio Brascan ali. Tem, ali é madeira, né? Eu fui Não, lá. Andrômeda, né? E aí eu fui lá um andar inteiro e eles são novos, né? Jovens, os dois advogados sócios. E eu percebi que
quando ele abriu uma outra sala lá, tinha acho que uns 10 ou 15, sei lá. Era muita gente. Então o que ele deve ter feito? Deve ter colocado associados, né? Que eles chamam, né? Todo mundo faz parte. Então eles vão trazendo. Mas se você olhar rede social, tudo ali voltado do escritório, a figura é os dois, você só vê os dois, né? Então, porque assim, isso serve pra tudo, né? Tem até o cabeleireiro lá, né? Elias? Não, cabeleireiro? Ah, tá. O Juarez, né? Você vê, hoje ele tá dando curso, treinando, desenvolvendo aí, e os artistas querem ir lá cortar o cabelo com ele. Ele não tem como, mas ele vai fazer o quê? Ninguém quer ir lá para ir com o João que aprendeu com ele necessariamente, quer ir com ele. Sim. Mas é onde ele vai ganhar dinheiro e escalar? Vendendo a inteligência, o conhecimento dele, né? Então, ele soube bem valorizar a marca dele. Ele teve uma sacada assim sensacional, né? E aí uma lash design também, né? Acho que ela é aqui em São Paulo, Barueri. Que ela cobra, acho que uns 10 conto pra fazer o serviço. Você acha dela ali? Que faz unha, alguma coisa assim? Lash design, ela mexe com sobrancelha. Sobrancelha. E aí ela chegou também, já escalonou o preço dela. Da última vez que eu vi, que eu conheci, ela já cobrava uns 6, 8 mil reais. Justamente por conta desse posicionamento. Imagina. Tudo é posicionamento, né? Ninguém que vai querer fechar com outra pessoa. Só pra ter. E assim, como a pessoa vira uma figura pública, né? A pessoa quer sentar ali naquela cadeira e tá com ela, né? Tipo, com a pessoa. É incrível, né? Como a valorização do profissional, né? E como que vocês vê isso, né? Se a gente olhar para grandes marcas. Não tem receita de bolo, mas existe um caminho para você tornar a sua marca, para ela romper dessa forma? Romper em que sentido você fala? Para chegar, exemplo, na visibilidade dessa moça, tá vendo? Nós somos homens, a gente não vai fazer sobrancelha, mas você conhece que você está no meio do marketing. Eu ouvi falar dela também. Ela já viralizou por conta desse posicionamento, né? Então, Essa questão do social media, essa questão do conteúdo orgânico ali, ajudou muito ela, com certeza. O posicionamento que ela construiu foi essencial para ela poder chegar nesse nível. sim. E fez o nome dela, né? E, na verdade, tem várias estratégias, né? O posicionamento é uma delas, né? E tem um brand, né? Que é o próprio posicionamento. Tem parcerias que ela fez. Tem várias estratégias. Tem estratégias de marketing orgânicas, estratégicas de tráfego pago, por exemplo. Mas eu acredito que o network também ajuda muito, tá? É importante o marketing orgânico, é importante o marketing pago, porém o network, você tá se relacionamento, por exemplo, a gente tá nesse podcast aqui. Onde que essa mensagem vai chegar? Exato. Quais caminhos vão abrir, né? Quais os caminhos vão abrir? E é importante, ou seja, movimento muda pensamento. Se a pessoa está se movimentando, está em ambientes de crescimento, de mentalidade, está em imersões, está em palestras, possivelmente ele vai vender o peixe dele lá. Exato. Acaba surgindo, né? Para romper, é isso. Primeiro, você tem que ter um produto bacana, que realmente soluciona uma dor, né? Obviamente, que é o da Lash Design, por mais que ela tem visibilidade e tudo mais, se o trabalho dela for ruim, ela acaba sendo viralizada por uma coisa ruim também. Sim. Então, o primeiro de tudo é isso. Mas depois é essa construção. Eu tenho uma cliente que ela começou junto comigo quando eu comecei lá em 2022. Eu já fazia outras coisas antes no digital, mas eu comecei de novo, basicamente, como web designer que eu tava falando para vocês, e ela fez exatamente esse caminho. O escritório dela já era conhecido, já era bacana, e ela começou a ir fazendo network aqui, uma ali, começou a fazer cursos também de pessoas grandes, e aí caiu nas graças ali da pessoa, foi fazendo um relacionamento, crescendo, foi em podcast também, começou a ir, crescer, e aí hoje ela é muito notada no setor dela. É uma advogada imobiliarista, doutora Helene Portela, um abraço aí se estiver vendo. E ela é muito massa, o trabalho dela é muito bom, o escritório dela já é muito bom, mas então ela vinculou os dois, o orgânico ali com o que ela já faz muito bem, né? E aí vem toda a questão de estratégia de anúncios e tudo mais, os eventos que ela começou a fazer, então ela já se tornou infoprodutora também, começou a dar vazão à visibilidade que ela teve, né? E basicamente é isso. Para romper, eu fiquei com isso na cabeça agora, para romper é muito disso. Não existe fórmula mágica, você vai dar um playbook, por exemplo, para a pessoa, né? Um passo a passo ali para ela. Muito difícil, porque cada negócio tá passando por um momento específico ali.
né? Sim. Às vezes, nem é a visibilidade que a pessoa precisa, ela quer pagar a conta do final do mês. Tem que ver o propósito, né? Tem que ver muito o propósito, tem que analisar. É legal o que o Lucas falou, né? A questão da conexão, né? Inclusive, isso já me deu um gatilho aqui, me trouxe uma lembrança. Hoje é quarto, né? Ontem, terça-feira, eu estava num escritório com um grande empresário internacional. Ele comprou vários hectares de terras em Tocantins, mas muita terra mesmo. E ali a gente foi almoçar e falando e tal. Ele falou, meu, eu preciso agora fazer análise de solo e fazer não sei o quê. Eu falei, Eu tenho a pessoa. eu tenho a pessoa certa. Eu falei assim, Guilherme Ojeda. Não, eu tenho já todo o time já para te ajudar nisso. Como me explica mais para mim e tal? Não, já tá nesse patamar, já pedi, ele vai colocar postes, câmeras e tal, né? Porque ele vai acompanhar de longe e tal. E aí eu falei do Gui, né? Eu falei o serviço que ele faz, né? Que é amplo, a experiência. E ele falou, meu, me passa já o contato dele. E aí a gente entrou em outro assunto, eu esqueci de passar o telefone para ele, mas eu vou passar. Terminando aqui o podcast, antes da meia-noite eu vou passar o contato. Mas é importante estar em movimento, ter Isso. conexões, por quê? Porque sempre você vai ter alguém que precisa de um serviço e aí você acaba furando a bolha, né? Porque se você viver só no seu ciclo de amigos e relacionamento, você vai se limitar àquilo, né? Agora, se você se permite aí num evento ou numa imersão, um treinamento ou visitar um grupo de network de uma outra cidade, cara, você já ampliou. E aí a pessoa vai falar assim, cara, tô com uma dor nisso. Pô, tem os meninos, né? Esse pessoa, não sei o que ela, tô precisando investir dinheiro. Ó, tem o Marconi ali, ó. Que nem ele tava no almoço, ó, fazendo análise de solo. Ah, tem o Guilherme ali. Então, você se permitir sentar em outras mesas, né? Fazer network é muito importante. A gente falou de Jesus ali, e Jesus de Nazaré só foi conhecido porque ele saiu de Nazaré, né? Ele andou muito, conheceu quantas pessoas deve ter conhecido no tempo dele, né? Então Sim. partiu disso, partiu do relacionamento. Daí Jesus, ele, né, além do conhecimento que transmite até hoje de forma milenar, né, a gente vê que o movimento que Jesus ele cria, porque ele fica ali, né, desde nascido até os 30 anos, ele tá ali uma região isolada, né, por conta de um compromisso que ele tinha também com cuidado familiar, que ele era o homem da casa, né, José, figura do pai, já não estava mais presente. E quando ele resolve sair aos 30 anos para a missão, ele cria o quê? Ele faz um ecossistema, né? Um ecossistema. Ele cria uma tribo, ele monta um clã e ele coloca muito claro, né, a mensagem, o objetivo que ele tinha ali para a missão, para ser colocado para as outras pessoas, né? E depois virou células, né? E é o que é hoje e vai ser até o fim dos tempos. Hein? Os pontos. É o que a gente faz também, né? E você sabe que Jesus foi o maior marqueteiro que existe, né? É porque ele curava e falava assim, eu não conta pra ninguém. É verdade. Aí a pessoa, a primeira coisa que fazia, a primeira oportunidade, é maior que Ele sabe que todo mundo tá num nível de fofoca terrível, né? Exatamente. E aí vocês tinham comentado que no processo de consultoria de vocês tem os 5 pilares, né? Você pode comentar um pouco pra gente quais são? Eu queria eu ter criado isso, mas vem muito ali do Philip Kotler, que é a parte ali, são 5 A's do Philip Kotler, para quem quiser pesquisar, tá disponível aí na internet, que é a parte de assimilação, atração, arguição, ação e apologia, que é basicamente a jornada de compra de um consumidor. Então a assimilação é a pessoa sai do absoluto zero ali, ela não conhece o empresário e passa a conhecer. A atração, vou trazer para o que a gente consome muito hoje. Vamos supor que quem está assistindo esse podcast já acompanha, nunca ouviu falar de mim. Aí ela vai lá no meu Instagram, vai dar uma olhada no meu perfil, tudo. De repente tem algum conteúdo lá que ela vê que ela gosta. Então ela assimilou o que eu falei para ela e agora ela já sabe, de alguma forma, um conteúdo atraiu ela, para ela conhecer mais e tudo mais. A arguição, quando ela vai lá, ela entra no meu site, ela dá uma lida, ou ela entra em contato comigo, manda uma mensagem, conversa, quer saber mais, de repente agindo uma reunião, alguma coisa. Ela tá nessa fase de arguição. E ela toma uma ação, baseado naquilo que eu já expliquei no começo. E a parte que eu mais gosto é a parte da apologia, que é o final, que aí envolve a etapa anterior, que é você trazer uma experiência tão bacana para a pessoa que ela se torna defensora da marca. Ela gosta daquilo que ela consumiu e aí
é o que eles vão melhorar. Vendedor. A indicação vai ser o melhor vendedor depois. Bom, hein? Eu nunca tinha ouvido falar. Não dessa forma aí. É massa. Tenho certeza que todas as agências de marketing aí que você passou não falaram sobre isso. Mas é basicamente o que a gente fala. É toda a etapa que o consumidor passa. Muito você vai ouvir de topo, meio e fundo de funil. É a mesma coisa, só que muito mais completo. E você também consegue entender e em cada etapa dessa tem uma estratégia para você conseguir alcançar esse objetivo. E aí, como eu falei, depende de cada empresa, você tem que analisar e criar uma estratégia assim. Pegar uma situação, um problema, né? Eu cheguei em um cliente prestando meu serviço de consultoria, mas eu acabo sendo acionado para acabar orientando em outras demandas, né? Até mesmo pela trajetória. E essa empresa estava numa fase de querer trazer mais leads, né? Aumentar a carteira de clientes e tudo mais. Receberam uma proposta, eu avaliei essa proposta de serviço de marketing, achei muito bonito, mas eu não consegui ver tanta... Caiu a energia. Foi? Não? Ah, deu. Eu não consegui enxergar tanta familiaridade da proposta com a realidade da empresa e como tem alguém chamando lá, né? Aí eu entendi que eu precisava colocar isso pro dono da empresa. E a partir disso, eu cheguei nele e falei, olha, a proposta está legal, mas você tem um time comercial para receber esses leads, para tratar, né? E não, nós vamos trazer a demanda, depois a gente cria a solução. Eu falei, então, tem que tomar cuidado, porque vai vir esse cliente, ninguém vai atender, ele vai embora e ele já vai ter uma impressão de você. Mas foi dito e feito. Chegava o lead já mordendo para querer, né? Fechar um orçamento, um contrato e tal. E aí o atendimento ficava, 2 dias para responder uma mensagem no WhatsApp. O setor que era? O setor desse... Porque tinha 2 empresas, tinha 2 pessoas no comercial só. Não vou falar. Às vezes eles me assistem, né? E aí tinha 2 pessoas lá que faziam atendimento e demorava 2 dias para responder. Dependendo do setor, você pode ficar sem faturamento no final do mês só pelo tempo de resposta ali de mensagem. Talvez era melhor ele, de repente, fazer uma estratégia voltada para a marca, né? Para qualquer outra coisa, enquanto ele olhasse o comportamento desse público e se arranjasse, né? Entendi. Baseado nisso é o que acontece muito com vários tipos de empresa. Isso acontece muito, de você gera demanda ali, porque, como eu falei para você, não é tão difícil, tem a sua dificuldade, mas não é tão difícil assim gerar demanda. Se você entender do negócio, entender o que vai conectar com a pessoa que quer consumir aquele produto ou serviço, você consegue trazer as pessoas. Mas aí quando ela chega, qual é o tempo de resposta? Tem um sistema para poder gerir e acompanhar. Já foi testado a argumentação, né? Os pitches de venda que a pessoa usa, a comunicação que ela tem dentro para poder fazer o atendimento. Isso já foi testado. Então às vezes aqui a gente faz até um cliente oculto para poder dar uma olhada, dar uma analisada. Pra avaliar, né? Pra avaliar como tá. Porque senão o empresário chega pra gente e fala assim, tá chegando lead e é lead frio, lead ruim, e aí? Se eu não olhar pro atendimento dele... Teve uma outra empresa que o que eu fiz? Na verdade, eu fui olhar o CRM deles, e aí eu fui olhar as mensagens para olhar, né, como estava sendo feito o atendimento. Tava assim, horrível assim, o atendimento, né? Erros de português, interpretação, né, da fala ali do cliente. Então tem que tomar cuidado, não é só você trazer a demanda, né? Exato. É que às vezes o pessoal pensa assim, né? Preciso faturar mais. O que eu faço para faturar mais? Preciso trazer mais gente, né? Só que não é só trazer mais gente, Você né? pega um restaurante, o restaurante, por exemplo, isso que eu perguntei do setor, o restaurante, por exemplo, ele não vive de trazer novos clientes, ele vive de fazer novas ofertas para os clientes que ele já tem. Então a gente olha muito para a base dele. O que ele consegue oferta para ficar claro que o pessoal não é criar um produto do zero, é só reembalar ali o que você já tem melhor, né? E aí tem essa questão também de criar um novo produto e tudo mais, que a gente pode conversar com o empresário, dar alguma dica, alguma sugestão. Claro que a expertise dele sempre prevalece, né? Porque ele é o dono do negócio.
Mas isso é o essencial, porque senão ele gasta muito dinheiro para trazer uma nova pessoa, mas ele não vai conseguir nem dar um bom atendimento. É. Nosso amigo, ele teve uma estratégia, não sei se partiu puramente dele. Eu vou falar, né? Ele vende pizzas, né? O que ele fez? Como ele tem várias lojas, ele criou só a embalagem. Ele mandou fazer uma embalagem mais bonita, brilhante e tudo mais. É o mesmo conteúdo. E ele colocou no iFood com outro preço para pegar um outro público. E tá vendendo, né? Então, assim, é o mesmo produto, é mais do mesmo. Só mudou realmente a caixa, né? Lá pegou a oferta. Então, assim, tem mercado para tudo, né? Não adianta, igual você vê aquele profissional que ele quer abrir, pode ser acho que um salão, né, de corte de cabelo numa periferia, mais negócio estilizado e vai cobrar R$ 200 no corte. Não é o público, né? Ponto de venda. Tem que analisar o ponto de venda para ver se está tomando uma boa decisão, né? Exato. Isso é essencial. Os maiores gaps dos empresários, voltando para o assunto do comercial, ou como você me citado, é isso. Muitas vezes é criada uma demanda, porém não tem pessoas para atender. Por isso que é importante, quando você fechar com algum cliente, entender o ciclo de venda desse cliente. Por exemplo, você vai vender um imóvel, existe um ciclo de venda. Você vai vender um produto de high ticket, é um ciclo de venda. Um ticket menor, um valor menor, o ciclo de venda é diferente. E aí, por exemplo, de um imóvel, às vezes você vai acompanhar o cliente por um mês. Você gerou demanda, só que ele vendeu depois de um mês. Por isso que é importante fazer um acompanhamento, entender como que está sendo feito o acompanhamento. Algo simples que os empresários podem fazer, para começar, é utilizar o WhatsApp Business, por exemplo. Começar a fazer etiqueta de atendimento. Primeiro atendimento e fazer etiquetas para você fazer o acompanhamento desses leads. Por quê? Porque muitas vezes tem dinheiro na mesa. Muitas vezes não, tem dinheiro na mesa. Muitas vezes o cliente entrou em contato com a empresa, você abandonou ele e ele tinha interesse no seu produto, como você não deu uma resposta para ele, ele comprou do concorrente. Por isso que é importante fazer esse cadenciamento dos leads. A gente vê dores em tudo que é lado, né, Gui? Sim, sim. Eu usei uma estratégia recente para a empresa, que a gente busca muito cliente novo, né? A minha empresa já tem 10 anos no mercado, é uma empresa de consultoria em engenharia ambiental. E ela já tá... A gente já tem a nossa carteira, né? Então, geralmente é um engenheiro que sai de uma construtora e foi para outra, ou uma empresa de fundação que está entrando numa obra e precisa fazer o serviço, então ele acaba indicando a gente. Só que ainda tem uma bolha que tem uma enorme bolha que a gente precisa furar ainda, né? Só que além dessa bolha que eu me propus a furar, eu falei, gente, vamos olhar para minha carteira de 3 anos atrás, porque ainda tem gente que eu não falo, que não fala mais comigo. Vamos ver como que esse povo tá? E aí você manda uma mensagem, ô fulano de tal, como que você tá aqui? Ele, olha, quanto tempo? Meu, tem uma demanda pra você aqui. E lembra de você. Exatamente. E a única coisa que eu fiz foi olhar porque eu já tinha, que é o que você falou do restaurante, né? Às vezes ele não comporta mais, mas se ele olhar pra dentro com um novo olhar de produto, né? Oferta que você deu, né? O nome, ele consegue melhorar o faturamento dele, Exatamente. né? A maioria dos negócios tem isso, né? A gente ele falou da parte comercial, a gente que tem uma venda complexa, vamos dizer assim, que nem o Marconi é consultor financeiro, né? Oi, tudo bem? Sou o Matheus. Você consegue resolver minhas finanças? Não tem como, assim, bater o olho e já resolver a vida do cara. Você vai ter que fazer todo um diagnóstico, isso leva tempo, tem toda uma janela e eu posso sumir a qualquer momento, você vai me atender. E aí, se você não tiver um sistema onde você consegue acompanhar isso e retomar o contato, né, fazer um acompanhamento, não existe nenhum fluxo de atendimento, nenhum funil de vendas que ele é 100% em todas as etapas, desde quando a pessoa conhece você, 100%. Então, entrou 100 pessoas no funil, vamos dizer assim, aí 100 se atraíram, aí 100 foram lá, tomaram uma ação, compraram, não existe. Sempre vai ficar um resquício daquilo ali. E aí o papel do empresário e o que a gente busca fazer também para ajudar os empresários é aumentar essa taxa de conversão de uma etapa entre as etapas, né? Seria basicamente isso. Por isso que vocês falaram de ter esse primeiro encontro e fazer entrevista e ouvir mais para num segundo momento trazer um desenho, acho que isso é muito interessante. Você vê, na minha experiência com essa agência de marketing aí,
O rapaz já fez diagnóstico e já me colocou. Ele quase me deixou em depressão. E que se fosse uma outra pessoa que não tem o seu nível de consciência, já teria com medo comprado. Fala assim, meu. Agora, como você já entende algumas estratégias, gatilhos de venda, né, e compra, então você Sim. já de urgência, né? Exato. Eu tenho um bom consultor, né? O Raul já me dá uns. Já dá um toque ali. Conhece pouco de copy, né? A urgência eu já nem gosto de usar como estratégia, vamos dizer assim. Porque aí acaba prejudicando a gente na parte operacional. A gente vai ter que fazer muita coisa em pouco tempo, muito rápido. E é aquilo, pode embolar. Nem tanto por nossa parte, mas pelo que ele tá fazendo na outra ponta também. Porque não tem como a gente atender, alinhar, entregar, fazer uma boa entrega, se o empresário não tá pronto também para aquilo. Então tudo se embola e, infelizmente, acaba em rescisão, como eu falei para vocês. Mas... Expectativa no empresário, né? Exatamente. Expectativa, ele não tem maturidade para publicar. No meu alinhamento de expectativa, muitas vezes eu até brinco, olha, a gente não faz chover, depende muito do seu conhecimento na outra ponta como empresário. Uma entrega, né? Então, a gente sempre busca estar entendendo mais sobre o negócio da pessoa, para justamente ver os gaps ali da jornada de consumo, de atendimento que ele tem, para melhorar. Não é fazer muita coisa ao mesmo tempo na loucura, senão vai dar muito. Matheus, a gente estava falando sobre as dicas, né? Para quem está começando e tem que olhar para a área de marketing. Olha, o que eu faria? Independente do setor, tentar ser um pouco mais genérico aqui. Tem um pouco de verba, R$10, R$20 por dia, vai para o tráfego direto, né? Dependendo do negócio. E sempre pensa de colocar o dinheiro ou no Google, no Facebook, LinkedIn, onde for. Onde seu público vai estar? Quem é a pessoa que você quer atender? E não tem dinheiro? Vai na prospecção ativa, vai em evento gratuito, vai de alguma forma, vai nas empresas e funciona muito. Eu era muito cético em relação a isso, inclusive, mas tem um cara que eu conheço, que é um empresário que ele faz churrasqueiras elétricas e tudo mais, e ele começou a adesivar o carro, foi nos condomínios que era o público ideal dele e começou a vender. Vocês tiveram uma boa notícia aí que semana passada, esse mês, bateu aí 200 mil em vendas. Olha só. Então, excelente. Começou com isso. Quem não é visto não é lembrar, não é lembrado. Exatamente. E nessa linha do Matheus, eu acredito sim que você precisa investir em você, mentalidade, tá em ambientes, palestra, tá aprendendo a fazer bastante network. Falando mais pro empresário, pro empreendedor que tá começando, eu costumo dizer que o empreendedor precisa investir nele. Ele precisa ter um CPF forte para ele ter um CNPJ forte. Investir na mentalidade, ele estar em ambientes. Por quê? Porque se ele não tem uma mentalidade boa, ele pode ser o melhor cara no técnico, ele pode ser um cara bom. Você pode aprender marketing pela internet, você pode ter mentores, porém, se você não tem uma mentalidade correta, você não tem resiliência, você não continua a persistir. Porque assim, o marketing é uma venda. O marketing é como se fosse o sangue na mão do médico. Por quê? Porque se você não persiste, se você não continua, se você não entende que é normal portas fechadas, você para. Ou seja, você precisa ter resiliência para continuar no marketing. Isso é, quando a pessoa ela acaba se desenvolvendo, buscando desenvolvimento próprio, e não vai ferir ela, né? Ela vai entender que o não, ainda mais eu que estou na parte de vendas, Marcônia também, vocês também devem estar nessa frente do negócio de vocês, você entende que o não, ele é a consequência, né? Então, se você falar com 10 pessoas e receber um sim, comemora por aquele sim. Você não vai ficar triste pelos 9 nãos, né, que você recebeu. E isso só vai acontecer a partir do momento que você busca conhecimento e o autoconhecimento. O autoconhecimento. Muita gente tem o medo do não ali, né? Mas é o sangue da mão do médico. E vale lembrar que investir em você tem muito esse cunho, né? Essa ideologia. Mas parte muito do princípio do quê? Você ser um bom vendedor não é usar gatilho, não é você colocar muito gatilho, fazer, né, usar de técnicas aí de persuasão e tudo mais. Em alguns casos faz sentido, você tem que ser um bom comunicador sim, mas a pessoa que vende melhor é que entende muito do produto que ela tá oferecendo para outra pessoa, entende muito do negócio da outra pessoa também, a dor dela. Então vai muito nessa ideologia, que eu acredito muito que aí funciona. Então é você conversar, ele estava falando justamente disso pra mim, né? Que ele já tá desde os 14 anos trabalhando na função que ele faz. Ele conhece tanto sobre aquilo que pra ele é muito normal resolver qualquer objeção. Aí você se torna uma pessoa boa de contornar a objeção. Porque qualquer coisa que você falar, você vai soar muito como um coach pra outra pessoa. E às vezes ela quer receber aquela mensagem, mas como que você vai resolver o problema da empresa dela, no caso? Sim.
ou seja lá do produto ou serviço que você está oferecendo. Quando você conhece do produto, você passa muita confiança, né? Muita confiança. Essa é um dos pilares para você conseguir vender, ter um bom relacionamento de longo prazo e tudo mais. Sim. E para quem quer começar na carreira do marketing, qual a dica que vocês deixam, qual a mensagem para quem está nessa empreitada aí, nesse desafio? A gente está rolando aí para o final já do nosso conteúdo. Pensa o que foi significante, olhando para tudo que vocês já construíram, né, em relação ao conhecimento, como se vocês fossem falar para o Matheus de lá atrás e para o Lucas lá de trás. Eu acredito que a gente não pode romantizar o resultado final. A gente precisa romantizar o processo. Entender que existe um processo. E o processo precisa ser romantizado. Porque se você romantiza o processo, você vai fazer todo dia o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente só foca no resultado financeiro, nos ganhos, nos benefícios. Porém, qual que é o processo para você chegar até lá? Por isso que eu toquei no ponto da resiliência, de você investir na sua mentalidade. Entender que o processo é importante. Se você começar a fazer o que precisa ser feito, obviamente que você vai ter resultado. Muito bom. Eu converso muito isso com o Lucas mesmo. Basicamente assim, qualquer pessoa que está começando, tanto no marketing, qualquer outro tipo de negócio, pensa no resultado que você quer ter. Qual é o tipo de comportamento que você tem que ter todos os dias para alcançar aquele objetivo? Não é sobre chegar no resultado, é a jornada. É muito clichê, é meio até coach falar isso, mas se você não consegue sustentar um hábito que vai fazer com que você chegue no resultado que você quer, você não vai chegar lá. Exato. E aí vai doer muito, vai ser só frustração. Então assim, eu comecei, meu primeiro escritório barra mesa foi uma tábua de passar. Eu queria muito vender como afiliado, eu tinha acho que uns 20 anos, eu acho. Hoje eu tenho 29, então faz um tempo. Faz um tempo. E aí eu queria muito, e minha mãe não tinha onde apoiar o notebook que ela tinha comprado. Eu fui lá, peguei, coloquei, fiz minha primeira venda ali, comecei, fiz algumas coisas e tal. E aí foi fluindo. Não, mas o que vocês trouxeram, né, de mensagem é uma realidade dolorida que eu também tenho na minha área aí, né? As pessoas... Acho que o nosso mundo hoje, ele tá tão ansioso e as pessoas estão vivendo tanto o futuro que não existe e o passado que tá cheio de traumas, e ela tá acelerada, não vejo a hora do feriado, não vejo a hora do fim de semana, ela não curte, né, a riqueza daquilo que ela tem que executar, que precisa ser feito, que nem o Lucas falou, no hoje, que é a soma, a matéria-prima de todo o sucesso é o hoje. Exatamente. É isso aqui, né? A gente tá aqui por inteiro para entregar aqui esse conteúdo, né, para as pessoas, entendendo que quando a gente está num projeto, né, eu vejo o Gui, ele tá lá, ele vai na obra, ele vê, só falta subir na árvore lá, né? Mas tá lá, às vezes eu falo para ele, ei Gui, você tá passeando no parque? Não, ele tá lá na obra, né? Cliente. Vocês comentaram, o que vocês trouxeram vai de encontro com um livro que eu li, que é Hábitos Atômicos. Então, esse livro diz basicamente o quê, né? A pessoa que ela tá buscando o emagrecimento, ela não tem que olhar para o resultado de emagrecer. Ela tem que olhar para as ações que ela precisa gerar durante o dia que vai chegar nesse resultado, né? Então, ela precisa ter o déficit calórico, né? Precisa gastar mais do que consumir. Ela precisa ir para academia pelo menos 5 vezes na semana. E olhando para essas ações, ela chega no resultado. Que é a mesma coisa do processo de coach, né? O processo de coach, ele vai te tirar do ponto A para o seu ponto B, olhando para as ações, para a caminhada que você precisa percorrer, né? E a gente fala, você comentou de romantizar, o pessoal fala muito sobre isso, né? E não é fácil, empreender não é fácil. Só que a partir do momento que você está em ambientes diferentes, né? Que você está em mesas diferentes, que você está conversando com pessoas com o mesmo propósito que o seu, ele acaba se tornando um pouco mais fácil. Não tô falando que não vai ter dificuldade, vai ter. Mas você vai compartilhar com uma pessoa e a pessoa vai ter a sabedoria de talvez te passar um insight ou te indicar alguém que vai resolver um problema seu. Ou aliviar essa dor que você tem, né? Por isso que é importante você ter mentores, né? Como que você vai perguntar pra alguém sobre casamento se a pessoa nunca casou? Então não dá para perguntar pro padre, né? Essa é boa, essa é boa. Vai falando, só pra resumir, falando um pouco de propósito, né? Você tocou no assunto. Eu acredito que a gente precisa tomar vitamina N, conhece? Vitamina N? N. N, conhece?
Não para tudo que foge do seu propósito. Saber falar não, né? Falar não. Por quê? Porque muitas vezes hoje em dia a gente tem muitas informações, muita coisa para fazer, muitos compromissos. E muitas vezes a gente não consegue ter um foco. Por quê? Porque a gente faz muita coisa. Ah, faz isso para mim, faz isso para mim. E às vezes você não tem foco. Ou seja, vitamina N. Vitamina N. Sim para o que é do seu propósito, que tem relacionamento com o seu propósito. E não para o que foge do seu propósito. É muito bom. Teve vários cortes aqui, conteúdo muito enriquecedor aqui com Matheus e Lucas. Cruz. É um grande prazer, né? O Lucas, eu tô conhecendo o Matheus hoje. O Lucas, a gente já tá nessa corrida aí. Ele participou do nosso primeiro evento do Comente Podcast, né? Que foi um marco para nós em 2024. Quero te agradecer sempre por isso. Tamo junto, conta comigo. Vai estar conosco agora também no evento Imersão lá Novos Caminhos. A gente vai estar produzindo muito conteúdo. Com certeza o Raul vai tirar vários cortes aqui. Vocês trouxeram boas, né, pepitas aqui de conhecimento. Eu desejo muito sucesso. Né, as portas aqui do nosso espaço estão abertas para vocês. Conte conosco, né? Certamente. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Lucas. E agradeço. Tamo junto. Vai, sucesso para vocês. Redes sociais de vocês na descrição pro pessoal ir lá pesquisar, entender um pouco sobre o trabalho, entender mais, né, sobre o trabalho de vocês, a agência. Eu desejo muito sucesso para vocês. É isso aí, pessoal. Segue Matheus, o Lucas. Muito obrigado por estar conosco. Sempre até a próxima. Um episódio novo toda semana. Tamo junto. Forte abraço, pessoal. Abraço. Abraço.